Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5. Amém? Amém. Senti de Deus ontem de nós falarmos de cura. Amém. Então vamos falar um pouquinho de cura. Acharam 1 Tessalonicenses 5? Amém. Versículo 23. Se alguém precisar de Bíblia, alguma coisa, temos aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Amém? Amém. No meu texto aqui, a palavra diz assim, na minha tradução que eu estou usando, ela diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, quando eu leio esse texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, eu percebo uma coisa. Eu percebo que o pecado afetou os três aspectos da nossa vida. O pecado nos afetou no psíquico, na nossa alma, naquilo que nós pensamos, como nós agimos. Afetou o nosso espiritual, porque nos desligou de Deus e isso traz doenças sobre as nossas vidas e trouxe doenças no físico. O que o pecado fez, ele destruiu praticamente tudo aquilo que Deus construiu em nós. Agora, quando eu leio esse texto de Paulo, eu percebo o seguinte: esses três pontos podem ser restaurados na nossa vida. Nós podemos buscar a restauração da nossa alma, do nosso pensamento, podemos buscar a restauração do nosso espírito e a restauração do nosso corpo. Podemos buscar cura sobre nós nesses três aspectos. O aspecto espiritual, ele é restaurado quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Quando nós declaramos que Ele deve tomar conta de tudo. Quando nós aceitamos que Ele seja o Senhor que nos conduz. As questões físicas e psíquicas podem ser restauradas, claro que podem. Nós vemos isso ao longo da Bíblia toda. Nós vemos curas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos pessoas sendo curadas de doenças mentais, nós vemos pessoas sendo curadas de doenças físicas, nós vemos pessoas sendo restauradas na sua comunhão e na sua oportunidade de comunhão com Deus. Então a cura é possível. É claro que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a maior parte das curas que nós damos um grande destaque estão no Novo Testamento. Porque o ministério de Jesus foi esse. O ministério de Jesus foi restaurar o homem da forma como ele estava caído. A primeira restauração que Jesus faz conosco é a restauração da nossa ligação com Deus. Então é a nossa parte espiritual, é quando Jesus nos religa novamente com Deus. Permite que nós tenhamos acesso ao Pai, permite que nós possamos conversar com Deus. E a segunda é quando Ele nos liga, ou quando Ele nos restaura a glória que nós tínhamos lá no Éden. Porque próprio Paulo diz que nós crescemos de glória em glória. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo desenvolvidos para que a glória de Deus esteja sobre as nossas vidas o tempo todo. E nós, quando lemos dois textos, um que está em Romanos e outro que está em Lucas, nós percebemos essa restauração. O primeiro texto lá de Romanos, fala sobre a confissão do Senhor Jesus. E o segundo texto de Lucas fala do poder que a fé tem em nos restaurar, em restaurar tudo na nossa vida. Querem ver? Romanos 10:9 diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação que é de graça, a salvação que vem sobre as nossas vidas, a salvação que nos religa a Deus, depende de nós. Ela é de graça. Ela depende que nós façamos uma declaração, e é uma decisão pessoal. Ninguém pode nos impelir a fazer isso, ninguém pode nos obrigar a fazer isso, ninguém pode nos forçar a fazer isso. Porque é uma declaração que tem que vir do nosso entendimento. É uma declaração que tem que vir do nosso racional. Nós temos que entender que Jesus é o Filho de Deus, e nós temos que entender que Deus o ressuscitou dos mortos, que Deus o enviou. Nós cantamos, nós louvamos. Deus enviou o seu Filho amado
Então, a hora que nós entendemos isso e confessamos ao Senhor Jesus, nós começamos a ser restaurados na nossa ligação com Deus. E a partir daí, um dos pontos de desequilíbrio que tem na nossa vida, que é a questão espiritual, e que essa questão espiritual começa a trazer sobre nós, quando nós nos religamos a Deus, princípios e valores de um reino eterno, e que começa a nos transformar. E nós vamos sendo transformados, nós vamos mudando a nossa forma de pensar, nós vamos mudando a nossa forma de agir. O segundo que eu falei para vocês, versículo que é muito interessante, está lá no livro de Lucas. No versículo 36 de Lucas 7, a história, vai se passar uma história, vocês conhecem bastante essa história, que é a história da mulher que lava os pés de Jesus com o seu cabelo e com as suas lágrimas. Jesus é convidado para um jantar, ele não é recebido em honra naquele jantar, mas a mulher entra nesse jantar e ora ela se joga aos pés de Jesus, e aí a hora que ela se joga aos pés de Jesus, ela começa a lavar os pés dele, as lágrimas dela molham o pé e com o cabelo ela seca, e vocês conhecem a história, mas o importante é o que está escrito no versículo 50 de Lucas 7, para mim é o versículo que mostra que nós podemos ser restaurados em toda a nossa totalidade, porque Jesus diz assim a essa mulher: vai em paz, a tua fé te fez totalmente sã. Vocês perceberam a palavra que é usada? É totalmente, não é parcialmente. Olha, você foi curada só de alguma coisa, você foi curada só desse ponto. Não, Jesus diz para ela: a tua fé te fez totalmente sã. Queridos, a mulher veio até Jesus, reconheceu ele, se humilhou na presença dele, disse que ele era, disse quem ele era. Aliás, ela nem precisou falar, as suas atitudes falaram por ela. As atitudes dela mostraram que ela estava reconhecendo que ela estava na presença de alguém soberano, de alguém que precisava ser honrado. E quando isso acontece, o que Jesus diz? Que ela ficou totalmente sã. Ela foi restaurada. Ela foi restaurada no seu espiritual, porque os seus pecados foram perdoados. Ela foi restaurada no seu físico, se ela tinha alguma doença ou não, a palavra não diz, mas se ela tivesse, foi restaurada naquele momento, porque a palavra diz totalmente, e ela foi restaurada na sua alma, no seu entendimento, nos seus princípios e valores, porque a gente sabe que essa mulher, pelo que diz a palavra e pelo julgamento que o dono da casa faz, deveria ser uma prostituta, alguém que não era tratado naquela época, alguém que era desprezado naquela época. Essa mulher tinha problemas de alma, tinha raízes de amargura, e Jesus diz: você está totalmente sã. Você foi curado em todos os aspectos. Queridos, esses dois versículos mostram que nós precisamos dar o primeiro passo. Vocês perceberam que em Romanos 10, 9, a palavra diz: se com a sua boca confessares. Quem é que tem que confessar? Nós. De quem é a decisão de confessar? Nós. E nessa história que nós lemos de Lucas 7, o que a mulher fez? Ela foi até Jesus. Ela não ficou parada esperando que Jesus fosse até ela. Ela não ficou parada esperando que Jesus fizesse alguma coisa. Ela foi até Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. E o que eu fico admirado, o que eu amo em Jesus, o que eu gosto e adoro nessa palavra, é que vocês já perceberam que ao longo das curas que Jesus fez, toda vez que uma pessoa chegava para ele, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Querido, você já pensou aquele cego que chega para Jesus? O pastor Raimundo falou isso na quarta-feira, mas eu fiquei pensando, você já pensou isso? O cego chega para Jesus, aquele cego Bartimeu que está lá: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, que sai gritando atrás dele. Aí Jesus vira para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Como é que vocês responderiam uma pergunta dessa de Jesus? Aí eu falo: pô, você está me ironizando, né? Você está brincando comigo, né? Eu estou indo atrás de você, estou pedindo que você olhe para mim, que você me trate, porque eu sou cego, eu quero ver.
Mas Jesus o tempo todo ele perguntava: o que queres que eu te faça? Sabe por que ele fazia isso, queridos? Para que nós tenhamos cura. Para que a cura venha sobre as nossas vidas. Sabe qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer a nossa doença. Porque se nós não reconhecemos a nossa doença na presença de Jesus, ele não consegue curar. Ele não vai conseguir nos tratar. Não adianta a gente chegar para Jesus, Jesus virar para nós e falar assim: o que queres que eu te faça? Jesus faz qualquer coisa. O Senhor é Deus, o que o Senhor fizer pela minha vida está bom. Eu fico imaginando que quando alguém fala isso para Jesus, é a misericórdia dele. Mas ele no fundo vai dizer assim: olha, faz o seguinte, volta quando você souber o que você quer. Eu vou continuar te guardando, eu vou continuar te protegendo, porque afinal de contas você me aceitou, você é meu filho, e eu quero te dar a vida eterna, mas aquilo que você quer de verdade, que te traga cura, que te traga uma satisfação, que te traga uma paz sobre a sua vida, quando você decidir o que é, você volta e me diz. Porque eu não posso fazer qualquer coisa sobre a sua vida, eu posso fazer o que você pedir que eu faça sobre a sua vida. Queridos, é assim que funciona. Agora, parece simplório falar dessa maneira a respeito de Jesus, parece simplório dizer, eu tenho que ir à presença dele e dizer o que eu quero, mas muitas vezes, queridos, em muitas situações da nossa vida, sabe o que acontece? Nós não queremos cura em algumas áreas da nossa vida. Nós não queremos ser curados. Sabe por quê? Porque nós temos pecadinhos de estimação. E nós não queremos que Jesus mexa com esses pecadinhos de estimação. Ele não quer verbalizar, porque se a gente verbalizar, Jesus vai falar: ah, é isso, então eu vou te curar. E a gente perde o pecadinho, queridos. Na Bíblia tem exemplos. Muitas vezes nós mantemos uma relação com os nossos pecadinhos que chega a ser até de arrogância, porque isso passa a ser superior a Jesus. Eu sequer consigo levar a Ele o que eu preciso de cura. Mas vocês querem ver um exemplo na palavra? Davi. Vocês conhecem a história dele do pecado com Betsabá? Quando nós olhamos a Bíblia, a gente percebe que durante quase um ano, entre ele adulterar com Betsabá, ela dizer que estava grávida, ele mandar matar o marido, ele tomá-la como esposa, e o filho nascer, e o filho começar a desenvolver como criança, o nenê morreu rápido, mas esse período todo dá lá uns 8, 9, 10 meses. Foram 10 meses que Davi ficou fazendo o quê? Ele ficou cultuando o pecadinho de estimação. Ele não contou para ninguém. Vocês podem imaginar a cena? Quando Urias morre na batalha, Davi ainda posa de bonzinho com o povo. Que ele vai lá e toma Betsabá como esposa. Você vai, olha como esse rei é bom. Olha como esse rei é bom para nós. O valente dele morreu em batalha e ele foi lá e não deixou a esposa ficar viúva. Ele levou a esposa para o palácio. O povo até estava falando bem dele e ele estava num tremendo de um pecado. Precisou que viesse alguém dizer para ele que ele estava em pecado. Por quê? Porque ele mesmo, apesar de entrar, e a palavra diz para nós que Davi entrava na tenda todos os dias. Então Davi orava todos os dias. Davi sacrificava todos os dias, porque Davi gostava de sacrificar. Ele ia na tenda do Senhor, onde dizia que o Senhor aparecia. Durante quase um ano, queridos. E o pecadinho continuava lá. Durante um ano, ele entrava na presença do Senhor e ele não tinha coragem de dizer: Senhor, eu errei. Me corrige. O que for preciso, faça sobre a minha vida. E se Natan não recebe a orientação de Deus para confrontá-lo, ele iria continuar no pecado. E aí Natan o confronta. E quando Natan o confronta, ele reconhece o pecado dele. E a partir do momento que ele reconhece o erro dele, e por isso que Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, ele se arrepende verdadeiramente. Ele sabia que ele ia ter consequências, as consequências vieram, mas ele se arrependeu. E aí diz percebe isso na Bíblia, que quando logo depois de confrontado, um pouco depois de que ele foi confrontado, ele sente de escrever um salmo, aonde ele coloca para fora todas as mazelas da alma dele, e ele escreve o Salmo 51.
Percebam o que diz no Salmo 51, vou ler só os primeiros 4 versículos, mas depois, se vocês quiserem, leiam o Salmo 51 inteiro. O Salmo 51 é o grito de uma alma angustiada, de uma alma que ficou pecando, de uma alma que ficou com o seu pecadinho de estimação o tempo todo, que ficou alimentando aquele pecadinho, que não teve coragem de levá-lo à presença do Senhor. Mas olha o que ele fala nos 4 primeiros versículos, ele diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre adiante de mim. Ele sabia que ele estava pecando. Ele sabia que o pecado estava à frente dele, o que ele não tinha coragem de confessar esse pecado. Ele não tinha coragem, sabe por quê? Porque o pecado devia ser bom. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente não quer levar essa cura para Jesus porque o pecado é bom. A gente fica com ele. Queridos, Davi ficou, só que Deus não age assim. Ele não quer a gente 99,9% na presença dele, ele quer a gente 100% na presença dele. E aí no versículo 4 ele diz: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Ele está dizendo a Deus: eu errei, e eu vou receber a punição. E aí, se vocês olharem todo o Salmo 51, ele vai dizer lá no Salmo: só não tira de mim a tua presença, dá a minha punição, me faz pagar o preço, mas não me abandona, porque a tua misericórdia é grande, porque eu preciso do Senhor. Davi sabia, ele não podia viver sem a presença do Senhor, queridos. Leiam depois esse salmo inteiro. Jesus, quando vem nas nossas vidas, ele cura tudo. Ele curou aquela mulher, ele disse: você está totalmente sã. Ele cura o nosso corpo, ele cura a nossa alma, ele cura o nosso espírito. Ele cura, ele traz cura sobre nós. Mas nós precisamos ir à presença dele. E queridos, nós precisamos ir à presença dele falando o que nós queremos. Não adianta a gente ir com subterfúgio com Jesus para tentar esconder alguma coisa, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe como nós pensamos, ele sabe o que nós agimos, ele sabe o que nós verdadeiramente queremos. Não adianta, a gente tem que ir na presença do Senhor de coração aberto. E eu quero mostrar um caso que aparece na Bíblia, onde, para que acontecesse um milagre, antes de acontecer o milagre, a pessoa que estava pedindo o milagre precisava ser tratada. E essa passagem, sempre que eu li ela me confundiu. Que Jesus usa umas palavras duras quando ele fala com a pessoa. E aí eu fiquei pensando: puxa vida, e eu vou confessar, a gente pode falar aqui entre irmãos. Primeira vez que eu li esse texto, eu falei: pô, Jesus, além de tudo, é mal criado, porque falar isso com uma pessoa não é fácil de ouvir. Mas a gente tem que entender algumas coisas, queridos. Jesus trata cada um de nós de maneira individual. E ele sabe exatamente o que fala para cada um de nós. Tem gente que com meia dúzia de palavras doces, ele mostra o comportamento daquela pessoa, ele mostra como a pessoa tem que mudar os seus caminhos. Tem gente que precisa tomar uma martelada na cabeça para mudar os seus caminhos. Mas Jesus é quem conhece o nosso coração, é Jesus quem nos trata. Essa passagem que está, eu quero ler lá com vocês, está lá em Mateus 15. Em Mateus 15, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Amém? Amém. A palavra diz assim, no versículo 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Portanto, ele saiu da Judeia e ele estava entrando em terras cananeias. Ele estava saindo de Israel. Ele estava indo para a terra dos gentios. No versículo 22 diz assim: certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio.
Olha o que está no versículo 23. Mas Jesus não respondeu nada. E a impressão, e quando eu leio esse texto fica muito claro, Jesus estava andando, e a mulher vem atrás dele e grita, e ele continua andando. E quando nós lemos, a gente não para imaginar, a gente imagina que tudo aconteceu em frações de segundo. Mas aqui Jesus continua andando. E a mulher deve ter continuado gritando, ela não deu só aquele primeiro grito. Sabe por que ela deve ter continuado gritando? Porque na continuação do versículo diz assim: então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, porque ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus estava andando, e a mulher gritando, e os discípulos começaram a ficar incomodados com o grito da mulher. Então não foi só aquele primeiro. Ela deve ter gritado o tempo todo. E no versículo 24, Jesus diz assim: Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. No versículo 25, a palavra diz: ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. A palavra diz que ela estava atrás dele gritando, ele estava andando. Quando ele responde que ele foi mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel, sabe o que ela faz? Ela corre, porque ela tinha que passar na frente dele. Ela corre, se prostra na frente dele e se põe de joelhos. Aí não tem como Jesus andar, porque ela fica de joelhos na frente dele. E Jesus disse para ela: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Queridos, quando eu li isso, eu falei: mas Jesus, precisava ser mal criado assim, Jesus. Mas falar isso para a coitada da mulher que só queria uma cura. Queridos, e olha a resposta da mulher, ela diz assim: sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E no 28, Jesus diz a ela: mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Queridos, a primeira vez que eu vi essa passagem, eu tive muita dificuldade de entendê-la, principalmente por causa das palavras de Jesus. Que nem eu falei para vocês, e confessando, eu entendi que Jesus estava muito mal criado aqui. Eu falei: puxa vida, Jesus, como é que o senhor faz um negócio desse? Como é que o senhor fala um negócio desse? Mas eu comecei a meditar e meditei muito tempo nessa palavra, até um dia que eu tive um entendimento diferente. E é o que eu quero partilhar com vocês. Eu queria que nós descobríssemos, primeiro, por que Jesus falou assim. E depois, porque ele precisava verdadeiramente falar assim. Sabe por quê, queridos? Porque antes de pedir a cura pela sua filha, aquela mulher precisava ser restaurada na sua comunhão com Deus. Pô, mas ela era cananeia. Queridos, mas vocês lembram que Jesus disse que a maior fé que ele viu em Israel não foi de um judeu, foi de um romano. Quando o centurião chega para ele e diz: Senhor, cura o meu servo, que Jesus fala: vamos lá, eu vou curar o teu servo. Ele: não, o senhor não precisa ir até a minha casa, basta que o senhor dê uma ordem, que o meu servo será curado. E Jesus vira e fala: jamais vi tamanha fé em Israel. Então, quando ele precisa tratar essa mulher, porque vamos parar para pensar, quantas curas Jesus fez, sem perguntar nada, a não ser o que a pessoa queria, sem confrontar a pessoa. Mas no caso dessa mulher, ele precisou confrontar. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus viu algo mais nessa mulher. Jesus viu algo no coração dela que merecia ser trabalhado. Jesus viu uma sede da verdadeira palavra. Jesus viu uma necessidade de uma comunhão maior. Por isso que Jesus trata ela. Jesus podia simplesmente curar a filha dela. Podia simplesmente, a hora que ela estava incomodando, estava gritando, Jesus falava: ah, tá bom, então que sua filha seja curada. Mas ele falou: não, antes de curar a filha dela, eu preciso restaurá-la. Eu preciso trazê-la à presença de Deus, porque essa mulher tem algo mais. Essa mulher tem algo no coração. Ela precisa ser restaurada em seu espírito, ela precisa ser restaurada na comunhão, ela precisa entender quem é Deus. Ela vive às margens de Israel, ela ouve muito falar do Deus de Israel, ela já deve ter até alguma coisa em relação ao Deus de Israel, mas ela não conhece, ela não tem quem fale, ela não tem quem toque. Eu preciso restaurar essa vida. Queridos, muitas vezes
para trazer uma cura sobre nós, Jesus precisa restaurar algum ponto da nossa vida. Que não adianta simplesmente trazer a cura, porque nós vamos continuar errando naquele ponto em que a gente não permitiu a restauração. E vamos ver como é que Jesus fez isso. Como é que Jesus trata essa mulher? Como é que Jesus traz essa mulher de novo à presença de Deus? Lá no versículo 22, a palavra diz que ela clamava e gritava. E Jesus parecia que não ouvia nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus sempre ouve o nosso clamor. Jesus sempre ouve o que nós pedimos. Às vezes ele parece que não ouve. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente peça o que realmente importa. Ele não quer que a gente peça de qualquer jeito. Ele não quer que a gente peça qualquer coisa. Ele quer que a gente peça o que realmente importa no nosso coração. Tiago diz isso. O livro de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos próprios deleites. Tiago está dizendo que muitas vezes as nossas orações, a gente não recebe o que pede, porque nós não sabemos o que pedimos. E Jesus está fazendo essa mulher refletir sobre o que realmente é importante. O silêncio de Jesus não é uma indiferença, queridos. Muitas vezes nós achamos que Jesus está silencioso, não responde às nossas orações porque ele está indiferente conosco. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus nunca está indiferente conosco. Ele sempre ouve. Mas muitas vezes esse silêncio, para essa mulher como para nós, é um grito na nossa alma, dizendo o seguinte: para, pensa, pede o que é certo, pede o que realmente você necessita, olha para o fundo da tua alma e não pede de qualquer jeito, não pede qualquer coisa, pede o que te é importante. Lembra? Jesus sempre chegava e falava: o que queres que te faça? Alguém podia chegar para Jesus: faz o que o senhor quiser. Não. Vocês podem perceber que todo mundo respondia para Jesus exatamente o que eles queriam, exatamente o que eles precisavam. Tem um caso similar a essa mulher na palavra, só que Jesus não usa palavras tão duras com esse homem. Mas tem uma passagem que vocês conhecem, que Jesus está lá no Monte da Transfiguração. E quando ele desce do Monte da Transfiguração, ele olha e os discípulos que lá ficaram, porque 3 discípulos haviam ido com ele, estão tentando expulsar o demônio de um menino. E eles não conseguem. Cada vez que os discípulos oram, o demônio parece que fica mais agitado ainda. E aí o pai desse menino chega para Jesus e fala assim: Jesus, os seus discípulos não conseguem. Não quer o senhor expulsar o demônio? E Jesus vira para ele e fala assim: mas você crê que eu posso? E tem um dos evangelhos que diz que o homem chora e diz assim: eu creio. Ele diz assim: então seja feito conforme você crê. Queridos, nós precisamos ir à presença do Senhor e dizer o que está no nosso coração. Jesus fica em silêncio, mas ele fica em silêncio para que a mulher entendesse o que realmente ela precisava. Ela precisava mais do que a cura da filha. E é isso que Jesus está tratando. No versículo 23, a palavra diz que ela incomodava tanto, que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, manda essa mulher embora, não dá mais para aguentar ouvir os gritos dela, ela está incomodando a gente, ela não para de gritar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muitas vezes nós vamos buscar Jesus e vamos incomodar as pessoas. Não ligue se você não está incomodando outros. Não ligue se você começar a incomodar outras pessoas, porque sabe o que importa? É o que Jesus vai fazer, não o que as outras pessoas vão fazer. Queridos, eu não vejo em nenhum momento nessa passagem dizer que os discípulos viraram para Jesus e disseram: Jesus, atende o pedido dela e dispensa ela, assim ela fica quieta. Ele está dizendo simplesmente: manda ela embora, como quem diz, está gritando, ela é uma cananeia, ela não merece nem ser ouvida, manda ela embora. Vão aparecer pessoas que vão se incomodar com a nossa busca por Jesus. Não liga para essas pessoas, liga para o que Jesus vai pensar da nossa busca em relação a Ele. Busque Jesus, independente de quem está ao seu lado. Amém. A palavra lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Sabe essa palavra clame? Essa palavra clame no hebraico está dizendo o seguinte: busque, grite, se ponha na presença do Senhor. Porque quando eles dizem clame, é clame mesmo, é grite na oração. Fale com Deus. Põe o que está no teu coração. E a palavra diz que se nós fizermos isso, Ele vai nos responder. E além de nos responder, Ele vai mostrar coisas grandes e ocultas que a gente não conhece. Queridos, busque. Se alguém virar, pô, você está incomodando o mestre, isso é entre eu e o mestre. Não liga para quem está do teu lado. Vai e busque, não importa o que os outros vão falar de você, não pare a sua busca a Jesus. Lá no versículo 24, o que a gente vê? A gente vê a primeira resposta de Jesus. E olha que interessante, Jesus não responde para ela, mas Jesus fala de uma maneira que com certeza ela ouviu. Vocês já fizeram isso? Quando você quer que alguém ouça o que você está pensando, ou ouça aquilo que você vai falar, você não fala em voz alta, para que a pessoa ouça. Você não se dirige a ela, mas você tem certeza que ela ouviu. É o que aconteceu com essa mulher. Ela está lá incomodando, os discípulos estão mandando, manda embora. E Jesus diz o seguinte: não, eu não vim para esse, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ele deve falar do alto para ela ouvir. Jesus queria que ela ouvisse. Sabe por que Jesus queria que ela ouvisse? Porque Jesus queria entender qual seria a reação dela. Qual é a sua reação? Queridos, muitas vezes Jesus vai responder algo nas nossas orações que parece que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. A gente vai em oração para Jesus, pede alguma coisa e ele diz: eu acho que eu vou tomar água. Jesus não entendia a resposta. Sabe por que muitas vezes Jesus faz isso conosco? Porque Ele quer saber se a nossa perseverança, a nossa fé não mantém na presença dEle. Ele estava vendo, será que essa mulher tem perseverança? Será que a hora que essa mulher ouvir isso, ela vai virar as costas e vai embora? Bom, já não tem jeito, ele já disse que não tem jeito, deixa eu ir embora. Minha filha que fique lá, esse homem que todo mundo dizia que curava, esse Jesus que curava, ele não cura nada, não teve atenção com a minha filha. Quantos cristãos param no meio do caminho? Quantos cristãos não têm perseverança para ir buscar Jesus até o fim? Quantos cristãos na primeira pedrinha param e ficam se lamentando? Deus, por que isso? Jesus, o Senhor não está olhando para mim. E aí lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, 19, diz assim: pela vossa perseverança ganhareis a vossa alma. É Jesus dizendo. Ele estava testando a perseverança. Jesus nunca nos despreza. Ele só quer que a gente conheça verdadeiramente o nosso coração. Ele quer que conheça o que tem dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos anseios. No versículo 25, que nem eu falei para vocês, ela sai correndo. Aí Jesus continua andando, ela sai correndo e fala: não, ele não vai andar mais. Agora ele vai ter que parar, porque eu vou me jogar aos pés dele. Eu vou me ajoelhar aos pés dele. Não vai ter como ele se desviar. Eu imagino que ela deve ter sido ousada mesmo, ela deve ter quase posto o joelho no pé para ele não andar mais. Porque aí Jesus para. A mulher ajoelhada, a mulher aos pés dele. E ela diz o seguinte: socorre. Ela só diz isso: socorre. Queridos, ela se prostra no pé de Jesus, ela reconhece a soberania de Jesus sobre a situação. Queridos, a palavra nos diz que quando nós somos fracos é que nós ficamos fortes. Foi o que ela fez. Aqui ela faz uma coisa fantástica, ela reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é soberano, que Jesus realmente poderia fazer a diferença. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, um versículo que muita gente conhece de cor e salteado, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Querido, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, sabe o que acontece? No tempo dele nós somos exaltados. No tempo dele nós buscamos o que pedimos. No tempo dele, Ele coloca as mãos em nosso favor. Poderia ter parado aqui. Jesus poderia ver aquela mulher se humilhando, poderia ver aquela mulher
aos pés dele, mas ele olha para ela e fala assim: você ainda não fez de coração. Você ainda não, você se ajoelhou, porque reconheceu que eu tenho algo diferente, mas você ainda não reconheceu que eu sou Deus. Você ainda não entendeu no seu coração quem eu sou. Tanto que Jesus responde para ela ajoelhada. E eu fico imaginando a cena, ela ajoelhada, clamando, e Jesus diz assim, ó, ainda não é bom te atender. E aí ele dá aquela resposta, ele diz assim, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Queridos, eu não sei vocês, mas a mulher ajoelhada aos pés dele, prostrada aos pés dele, na terra, e ele vem e responde um negócio desse. Mas entendam isso de outra forma. Vamos entender essa frase de uma outra forma. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte, mulher, o que eu tenho para te dar é tão precioso, o que eu tenho para te entregar é tão precioso, que não é bom que eu te dê, porque você não tem discernimento, você não entende o que eu estou te dando, você não tem conhecimento do que eu estou trazendo sobre a sua vida, e ainda não é o seu tempo. Ela era cananeia. O que ele está dizendo é que não é o seu tempo de conhecer a Deus. Não é o seu tempo de eu dar essa preciosidade para você. Não é o seu tempo de eu te mostrar e te revelar o Deus de todas as coisas. Jesus faz isso, sabe por quê, queridos? Porque ele testa de novo. Ele conhecia o coração da mulher, ele testa novamente. Qual seria a determinação dela? Será que agora ela levantaria e iria embora? Será que agora ela sairia da presença dele e diria, realmente não é o meu tempo, realmente é melhor eu buscar outra hora, realmente é melhor eu fazer outra coisa? É isso que Jesus está fazendo com ela. Jesus está dizendo para ela, como disse para nós essa manhã, será que nós estamos buscando pela motivação correta? Será que nós estamos buscando Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer? Porque até esse momento a mulher estava buscando Ele pelo que Ele podia fazer, ela não reconheceu quem Ele era. Será que muitas vezes não estamos fazendo isso? Jesus quer que ela tenha certeza do que ela está precisando. Jesus ainda quer que ela reconheça quem Ele é, reconheça que Ele é Senhor da vida dela. E aí em Mateus 15, 27, vem a resposta da mulher. E a resposta dela mostra alguém que entendeu quem Jesus é. Mostra que alguém entendeu quem é Jesus e o que se pode esperar dele. E ela responde assim, ó, sim, Senhor. Respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa do seu dono. Ela mostra que entende que a preciosidade que é Jesus. Ela mostra que entende o quão precioso é o que Jesus estava dizendo. Assim como Jesus disse para a mulher samaritana, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. Essa mulher diz, o alimento que o Senhor tem, mesmo que em migalhas, é um alimento que vai me sustentar o resto da vida. É um alimento que vai me manter. É um alimento que eu preciso. Ela está dizendo para Jesus, eu sei como é precioso. Eu sei que não é meu tempo. Eu sei que o Senhor veio só para os judeus por enquanto. Mas se o Senhor permitir, este será o meu tempo, este será o meu momento. Depende do Senhor. Que resposta, queridos, que resposta que ela dá. Ela mostra alguém que foi curada no seu espírito, foi curada na sua alma, foi curada em todo o seu entender de quem era Deus. Aquela mulher agora não era mais uma mulher que simplesmente gritava e clamava, era uma mulher que entendia quem era Jesus, entendia quem era Deus, entendia o relacionamento que Jesus veio trazer para apresentar a Deus. E mais do que isso, era alguém que entendia a sua condição humana. Ela dizia assim, eu sou um cachorrinho. Vocês perceberam a resposta dela? Sim, eu sou um cachorrinho. Mas se o Senhor me der migalhas, eu vou me alimentar e nunca mais vou ter fome. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? Ela estava dizendo assim, ó, eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço quem o Senhor é, antes de reconhecer o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer se o Senhor quiser.
mas o Senhor pode fazer, porque o Senhor é. Ela reconhece que Jesus é o grande eu sou. Ela reconhece que Jesus poderia fazer o que quisesse na vida dela a partir desse momento. Jesus é o eu sou, é aquele que é. Lá em João 8,58 ele mesmo diz, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o próprio. E ela reconhece isso naquele momento. Ela reconhece que Jesus é o tudo na vida dela. Ela reconhece que ela está na presença de Deus. Será que nós reconhecemos isso? Será que quando nós vamos à presença do Senhor pedir alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer que Ele é? Tem até um louvor que diz, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas será que no momento da dor e da angústia nós temos isso no nosso coração ou nós só louvamos quando nós escutamos esse louvor? Porque essa mulher reconhece. Essa mulher diz, Senhor, o Senhor é. E aí sabe o que acontece no versículo 28? Jesus cura. Jesus diz, olha, a tua fé foi tão forte, a tua fé foi tão grande, que a tua filha já está curada. Sabe o que aconteceu aqui? A partir do momento que a mulher entendeu quem é Deus, a partir do momento que a mulher foi reconduzida à presença do Senhor, a partir do momento que essa mulher foi restaurada como uma filha de Deus, ele diz assim, a tua fé agora é tão grande, que a tua filha é curada. Pode cuidar da tua filha. Mas Jesus primeiro precisava que ela reconhecesse a soberania de Jesus sobre a vida dela. E nós, queridos, temos reconhecido essa soberania. Temos reconhecido quem é Deus. Ou muitas vezes nós somos que nem Davi. Não vou levar esse pecado a Deus, não vou dobrar o meu joelho e pedir que Ele cure, porque o pecadinho é tão bom. Deixa eu ficar com ele mais um pouquinho. Até a hora que vier um Natan e der a sentença sobre as nossas vidas. Porque veja, no caso de Davi, Natan disse para Davi, teu pecado é de morte, mas Deus não vai te matar. Mas a sentença foi você mesmo que deu. E Davi, quando escreve o Salmo 51, ele diz, eu conheci o meu pecado. Eu via Ele todos os dias na minha frente. Então, queridos, essas pessoas que ficam com pecadinho de estimação e dizem assim, não, mas eu não sabia que isso era pecado. É mentira. Porque nós vemos o nosso pecado todos os dias na nossa frente. Depende de nós queremos mudar. Essa mulher mudou. Hoje é dia de cura, queridos. Amém. Hoje é dia de restauração. O que nós precisamos hoje? Será que nós precisamos de uma cura espiritual? Será que nós precisamos nos sermos novamente restaurados ao Senhor? Será que nós não entendemos ou deixamos de entender que Ele é Senhor soberano sobre as nossas vidas e que nada acontece se nós não reconhecermos isso em primeiro lugar? Será que é esse tipo de cura que nós precisamos? Será que nós precisamos de uma cura de alma? Será que nós precisamos de uma cura nas nossas emoções, nas nossas vontades? Precisamos curar raízes de amargura, precisamos curar tristezas que ainda estão dentro de nós? Será que é isso que nós precisamos? A palavra diz que se nós pedirmos, Jesus vai conceder. Mas nós temos que pedir. Será que nós temos a consciência que às vezes uma raiz de amargura que está dentro de nós é por causa de um pedido de perdão não liberado? É por causa de um pedido de perdão não pedido? Será que nós temos essa consciência? E eu vou dizer para vocês, nós temos, mas muitas vezes nós não fazemos. E queremos que Jesus, como num passe de mágica, resolva quando depende de nós. Muitas vezes depende de nós pedir um perdão ou dizer, eu fiz. Queridos, depende sempre de nós. Se é uma cura na alma, reconheça. Jesus vai curar como curou essa mulher. Será que nós precisamos de uma cura no físico? Será que tem alguma coisa no nosso físico que nos incomoda? Lembra, a última palavra é de Jesus, não é dos médicos. A última palavra sobre a nossa vida é de Jesus. E a palavra dele tem um propósito. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Mas ele vai trazer uma paz que excede todo o entendimento no momento que nós precisamos. Ele é Senhor, Ele é soberano. Queridos, nós podemos pedir, nós devemos clamar. A palavra diz, clama a mim e eu te responderei.
Clama a mim, e além de te responder, eu vou te mostrar coisas grandes e maravilhosas que você não conhece. Depende de nós. Essa mulher foi à presença de Jesus, se humilhou, ouviu coisas que, se algum de nós tivesse ouvido, acho que levantava dali e falava: eu nunca mais quero ouvir esse cara falando. Vai me chamar de cachorro, vai dizer que não pode me atender. Mas essa mulher teve perseverança. Essa mulher entendeu a palavra de Jesus, não entrou o cachorro no ouvido dela, entrou outras coisas. Nós precisamos entender o nosso relacionamento com Jesus. Muitas vezes Ele vai falar coisas duras conosco. Só que a palavra diz que Deus, para nos educar, muitas vezes nos bate. Porque é assim que infelizmente nós aprendemos. Palavras duras vindas de Deus ou vindas de Jesus não são para o nosso desânimo, são para testar a nossa perseverança, são para testar os nossos caminhos. Eu quero desafiá-los nessa manhã, para que a gente faça uma oração, para que a gente possa orar essa manhã e colocar o que está dentro do nosso coração. Eu não sei o que está dentro do coração de vocês, Deus sabe. Mas eu desafio vocês essa manhã a orar aquilo que é importante.